Fred, principalmente toda essa movimentação aí de Petrobras, expectativas em relação à alteração de preço, reajuste de preço. A gente sabe que a Petrobras está praticando aí preço com deságio na gasolina, no diesel, e a gente vê justamente toda essa pressão. Considerando aí o histórico da companhia, considerando o deságio que a gente vê ao longo dos últimos anos, quando a companhia faz algum movimento de reajuste de preço, como que você está situando o momento atual? Como que você está situando, inclusive, essas pressões por parte do mercado para haver algum tipo de reajuste nos preços? Bom, vamos lá. Acho que sempre que a gente tem o câmbio mais alto ou o Brent subindo, volta essa discussão acerca da Petrobras, né? A Petrobras ela tem dito claramente ao mercado que o objetivo da política é evitar o repasse na volatilidade de preços, né? O que isso significa na prática? Significa que movimentações de curto prazo, a Petrobras ela não vai repassar pro posto, né, para a bomba e, consequentemente, para o consumidor, né? Então, assim, quando a Petrobras ela olha para a defasagem, essa defasagem ela tem que estar acima ali dos 20% de forma consistente ao longo de semanas para a Petrobras pensar em fazer alguma coisa, né? Quando a gente estava ali no final do ano de 2024, o câmbio ele subiu muito e naturalmente isso afeta a defasagem, assim como o preço do petróleo, mas o Brent ele estava comportado. Então, o câmbio subiu, a gente viu uma defasagem ali, se a gente for pegar o site da Abicom, né, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, eles publicam todo dia lá a defasagem e dá para ver que estava algo em torno de 13%, chegou a beirar os 15%, né, mas ainda abaixo dos 20% que já começa a ligar um sinal de alerta no mercado como um todo. O que aconteceu nesse início de ano de 2025 foi que a gente viu uma repressão ali, uma sanção forte em cima dos navios russos, os navios exportadores de petróleo, principalmente para os Estados Unidos, Europa, majoritariamente Estados Unidos. Isso acabou afetando e tirando um volume de oferta ali que iria para cá, para a parte do hemisfério sul, né? Principalmente Estados Unidos, Europa e etc., que representa algo em torno de 25% das exportações russas, ou cerca de 1,7, 1,8 milhões de barris de petróleo dia, o que dá algo em torno ali próximo de 2% da demanda global. Então, com isso, né, e com o mercado de petróleo muito leve, porque justamente, né, a gente está discutindo agora por quanto tempo os juros vão ficar elevados nos Estados Unidos, né? A China com alguma dificuldade de crescimento. Enfim, então, um cenário global desafiador, com taxas de juros possivelmente mais altas por mais tempo, ele é um cenário que é bearish para preço de petróleo, né? Então, se a gente for pegar as posições dos fundos de investimentos, dos gestores, dos hedge funds, era um mercado relativamente leve, não tinha muitas posições compradas. E com essa movimentação no mercado físico, a gente viu ali um apetite maior por parte dos hedge funds nas últimas semanas, comprando contratos de futuros de petróleo e também de derivados, né? Isso fez com que os preços de contratos futuros eletrônicos de derivados de petróleo e do petróleo em si tenham se valorizado aí nas últimas semanas. E a combinação disso, né? Quando você tem um câmbio mais alto, um preço do petróleo mais alto, que chegou a bater os $80 agora, aí sim você começa a ter uma pressão do ponto de vista de defasagem dos combustíveis, e os últimos dias na Bicom já estava acima de 20%. Então, se isso permanece por algumas semanas, naturalmente a Petrobras vai ter que agir. Agora, eles vão esperar porque pode ser algo momentâneo de mercado, depois o Brent corrigir, ou até mesmo o câmbio corrigir, né? Vamos torcer para o governo anunciar novas medidas fiscais, que isso poderia trazer um alívio nessa frente também. Enfim, então a Petrobras ela está fazendo o papel dela. Acho que hoje, né, o mercado tem uma visão diferente em relação à Petrobras, porque a gente viu que ao longo do tempo, né, mesmo com a mudança na política de preços, isso não impactou tanto os resultados. Hoje a gente tem um pré-sal que a Petrobras produz a $5 por barril, e isso representa já 70% das exportações da companhia ou mais. Então, assim, é muito diferente da situação que a gente tinha lá atrás em Dilma 2, né?
onde, poxa, se eu tô com defasagem de combustível por pouco tempo que seja, isso já afeta muito o resultado da companhia e a geração de caixa. Hoje em dia isso é diferente. Então a Petrobras ela pode se dar o luxo, digamos assim, de segurar a onda um pouco mais, mas é claro que conforme você tem essa defasagem sustentada ali em dois dígitos, 20% para mais, por algum tempo, né, isso vai acabar sim afetando as margens do refino, né, do segmento de RTC da Petrobras, refino, transporte e comercialização, e a companhia ela vai ser obrigada a fazer um reajuste.